Muito boa noite, irmãos, a paz. Hoje pela manhã tivemos um culto muito abençoado por Deus, uma presença linda do Espírito Santo, um mover lindo do Senhor, e estamos aqui outra vez na casa do Pai para receber dele em nossas vidas. Deus é bom, amém? Como nós acabamos de cantar, Deus é maravilhoso. E terminamos a semana que vem, estamos falando sobre o tema soberania de Deus. Tem sido muito bom para a igreja, tem sido bom para nós aprendermos sobre a soberania de Deus, porque é uma das doutrinas mais importantes para a igreja nos dias de hoje. Não se fala muito sobre isso, não se ensina sobre isso, essa aqui é a verdade, né? Praticamente só em alguns lugares, as chamadas igrejas reformadas estão falando sobre isso, mas é uma doutrina que nós encontramos em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, e que todo crente deve compreender, todo homem deve entender o que é a soberania de Deus. E entendendo isso, nós compreendemos vários aspectos da vida, da nossa própria vida, das nossas necessidades e das nossas expectativas com Deus. Então, meus irmãos, está sendo muito bom para nós como igreja, está trazendo um despertamento para nós, está trazendo um avivamento para nós, né? Então, normalmente quando nós temos no domingo pela manhã, nosso culto está lotado, né? O que nós vamos começar a orar é para que a gente possa lotar também esse culto da noite, amém? Antigamente era diferente, né? Antigamente era a noite que enchia a noite enchia e de manhã vinha pouca gente. Agora mudou o perfil, né? Bom, nós sabemos que existem várias situações que provocaram essa mudança. A nossa cidade, há uma tendência hoje das igrejas ter o culto pela manhã. Em alguns lugares, inclusive, tem melhorado a frequência o culto pela manhã, porque à noite os lugares estão perigosos, né? A sair à noite, assaltos e violência e tudo isso. Então o povo está preferindo vir pela manhã para a igreja, à tarde dorme, descansa, não é, irmãos? E se prepara para a semana de trabalho. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, vamos seguir com o nosso tema hoje. Quero que você abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Boa vontade de quem? DEle. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer, e outra versão diz tanto o querer como o fazer, como o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É muito importante essa passagem, porque ela nos fala sobre justamente o que vamos falar. Hoje vamos falar sobre a soberania de Deus e a vontade do homem. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a soberania de Deus e o sofrimento humano. Se Deus é bom, se Deus é maravilhoso, se Deus é Deus, se essencialmente Deus é bom e Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Porque há o sofrimento. Porque as pessoas sofrem, porque as pessoas morrem, porque as pessoas passam fome, porque existe a miséria. E nós tratamos de responder a essa pergunta. Semana passada, nós falamos sobre a soberania de Deus e a oração. Bom, se Deus sabe todas as coisas, se Deus é onisciente, se Deus sabe o que necessitamos, mesmo antes de pedirmos, por que precisamos orar? Então nós tratamos de responder também a essa pergunta. E eu não sei você, mas a partir dessa palavra de Deus, a gente começou, principalmente eu comecei a orar diferente. Já não vamos orar porque precisamos algo de Deus. Porque sempre a nossa tendência é orar porque precisamos algo de Deus.
vamos buscar algo, precisamos de algo. Nós vamos orar porque Deus é Deus. Vamos orar porque a minha oração, ela é adoração. Vamos orar porque a oração honra a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus e a vontade do homem. Como a Bíblia não é um livro de teologia, nós não estamos estudando a soberania de Deus teologicamente, porque teologicamente a soberania de Deus foi ensinada pelos reformadores, pelos grandes reformadores, como Martim Lutero, Calvino e outros. Mas a Bíblia não é um livro de teologia, a Bíblia é um livro prático, e nós vamos falar sobre o aspecto prático da soberania de Deus, da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é absoluta, e a vontade do homem é corrompida. Isso nós vamos aprender hoje. O homem não é livre para exercer a sua vontade. Esse é um aspecto que cada um de nós vamos entender hoje. Então não vamos aqui ficar abordando situações polêmicas. E nem vamos falar sobre se perde a salvação, se não perde, se existe livre-arbítrio, se não existe. Isso não é questão de púlpito. Isso é questão de outros momentos. Isso não é coisa que se trata nos púlpitos. Nós vamos falar sobre coisas práticas. Quero começar quebrando um paradigma. E o paradigma que eu quero quebrar é que a vontade do homem não é livre. O homem diz assim: eu sou livre para fazer a minha vontade. Eu faço o que eu quero. Será? Essa é a pergunta que eu faço. Então, para você não ficar olhando para mim com essa cara assim diga para o irmão ao seu lado assim: será? Será? Será que você faz a tua vontade? Será que você faz mesmo o que você quer? O que a gente ouve muito, e principalmente nos dias de hoje, essa é uma das ideologias de hoje: faça o que você tem vontade de fazer e não faça o que você não tem vontade de fazer, porque você é livre. Será? Realmente você é livre? Deus é soberano. E nós aprendemos isso, e todo mês nós estamos falando isso. Glória a Deus, estamos aprendendo muito nesse sentido. Mas Deus não marioneta ninguém. Essa palavra não existe, eu criei ela. O que quer dizer? Deus não torna ninguém um marionete, sim ou não? Deus não obriga ninguém a nada. Deus não criou o homem para manipular o homem, não. Então, Deus permite que os homens sejam livres, Deus quer que os homens sejam livres, Deus quer que o homem construa a sua própria história, que o homem faça a sua própria vida, mas Deus vai responsabilizar o homem pelo mau uso da sua liberdade. Deus vai responsabilizar o homem por usar mal a sua liberdade, a sua capacidade de decidir, de escolher. Creia nisso, saiba que embora você seja livre para construir sua história, para fazer o que você quer, entre aspas, você vai ser, Deus permite, mas você sempre vai ser responsabilizado pela maneira como você conduz sua vida e pela maneira como você conduz sua história, sim ou não? Porque sempre há consequências. Sim ou não, irmãos? Sempre há consequências. Então, o que nós vamos ver é que antes do pecado, lá em Gênesis, antes da queda, o homem era livre. Ele tinha livre-arbítrio. Ele era livre. Aí, quando veio o pecado, depois da queda, depois do pecado, o homem se tornou escravo. Ele era livre em Deus, na presença de Deus, e se tornou escravo sem Deus, fora da presença de Deus. Quando ele estava na presença de Deus, ele era livre. Quando ele saiu da presença de Deus, ele se tornou escravo. Então, a verdadeira liberdade, um homem que é capaz de dizer eu sou livre, esse homem precisa estar em Cristo, porque fora de Cristo não há liberdade. Agora, Deus, como é Deus soberano, Ele intervém. Ele intervém na nossa vida, amém, irmãos? Deus intervém na nossa vida. Ele vem para transformar os nossos atos irresponsáveis. E muitas vezes é Deus quem tem a capacidade de corrigir
corrigir-nos e corrigir os nossos atos impensados e irresponsáveis, que prejudicam as nossas vidas, que trazem consequências para nós. Essa é a misericórdia de Deus. Isso se chama misericórdia. Quando Deus vem e Deus trata de corrigir os nossos atos irresponsáveis com a nossa própria vida. Porque se há uma irresponsabilidade na vida do homem, ele é responsável em primeiro lugar consigo mesmo. Sim ou não, irmãos? Uma pessoa que bebe até morrer, ela está sendo irresponsável com quem? Em primeiro lugar, com ela, sim ou não? Depois com a sua família, depois com seus filhos, mas em primeiro lugar ela está sendo responsável com ela. O médico diz assim, nós estamos vivendo uma situação na família assim, para de beber, se você continuar bebendo, você vai morrer, e a pessoa continua bebendo. Então a nossa oração é: Senhor, vem, Senhor, intervém, Senhor, resgata, Senhor, liberta. O Senhor sempre apresenta uma solução, porque Ele sempre tem uma resposta. Amém, irmãos? Quando o homem caiu lá em Gênesis, quando o homem pecou, imediatamente, não foi 2.000 anos, 3.000 anos depois, não. Imediatamente Deus interviu, Deus trouxe a solução. Imediatamente o momento em que o homem pecou, imediata queda, o Senhor veio e já apresentou a solução, e já trouxe a resposta. Isso é a nossa redenção. A correção que Deus traz à responsabilidade do homem, aconteceu muito depois, mas Deus já tinha preparado ela naquele momento, que foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, agora, é certo que depois da queda, a vontade do homem foi corrompida, a vontade do homem foi contaminada, a vontade do homem foi depravada. Irmãos, a vontade do homem sem Deus é sempre para o mal. Isso está em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim, olha o que diz lá. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, na terra, e que toda a inclinação, quanto, irmãos? Quanto? Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre, quando? De vez em quando? Sempre. Era sempre e somente, sempre e somente para o mal. O que aconteceu, irmãos? Isso é escravidão. O homem era livre, agora diz assim, agora o Senhor olha para o mundo, para o homem e diz, a perversidade do homem aumentou, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração são sempre e somente para o mal. A vontade do homem está escravizada, ele não tem mais liberdade, a sua vontade está dominada, está contaminada, está destruída, deteriorada, depravada. Porque agora, seu coração é sempre para o mal, e somente para o mal. A partir desse momento, as inclinações do coração do homem é inimizade contra Deus, é inimizade com Deus. Ele já não pode, presta atenção, irmãos, ele já não consegue buscar a Deus. Caim virou as suas costas para Deus e foi embora. Deus veio falar com ele, Deus lhe deu a oportunidade de arrependimento, mas ele virou suas costas para Deus e foi embora. A vontade do homem se tornou contra Deus, contra aquilo que é de Deus, é inimizade contra Deus, e as suas decisões e a sua vontade se tornou dominada e controlada por alguma coisa. Sempre é contra Deus. Então, por isso, nós vamos entender uma coisa. Eu não sei se o nosso povo de manhã entendeu isso. Eu espero que sim, porque todo mundo ficou me olhando com cara de assustado. Mas, a pessoa é pecadora, não porque ela comete pecado. Ela comete pecado porque ela é pecadora. Sim ou não? Alguns estão não. Por quê? Porque é algo inerente.
É algo que é uma inimizade, é uma vontade contrária à vontade de Deus. Interessante que em algum momento o próprio apóstolo Paulo diz assim: aquilo que eu sei, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Quantas coisas em nossas vidas nós sabemos que não devemos fazer e que não agrada a Deus, mas nós fazemos assim mesmo, mesmo chorando, nos arrependendo, mesmo sabendo que está errado, nós somos capazes de fazer. Sim ou não, irmãos? Nós sabemos disso. Agora, por quê? Porque isso é uma inclinação. Não quer dizer que o homem é um monstro, o homem é um terror, não. Em alguns casos sim, né, irmãos? Mas na verdade o que quer dizer é que a Bíblia fala de uma inclinação que é sempre para o mal. Então ele não quer saber das coisas de Deus. Vir para a igreja só se for forçado, só se for no tapa, só se for... Né? Eu peguei aqui na mão do Fabião e saí carregando ele para dar o exemplo de como às vezes Deus tem que fazer com a gente. Ele vai, pega a gente e sai arrastando a gente dentro de casa para ir para a igreja. Porque nossa vontade, ela não quer. Ela é contrária, ela está em inimizade contra Deus. Então, a partir desse momento, as nossas decisões, elas são influenciadas. Por isso, é muito importante, olha o que diz Romanos 3. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Eu quero que você leia, se você está sem Bíblia, leia na tela. 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo. Quantos justos, irmão? Olha só. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Quantos se desviaram? Tornaram-se juntamente inúteis. O que está dizendo aqui? Inúteis para com Deus, inúteis para com as coisas de Deus, inúteis para buscar a Deus, inúteis para crer em Deus. Não há nenhuma capacidade no homem de buscar a Deus, de crer em Deus, não há. Tudo que tinha que acontecer em nossas vidas foi Deus quem fez. Ele teve misericórdia de nós, Ele veio até nós, nós não queríamos saber, nós estávamos em inimizade com Deus, nós não queríamos nada com Ele, mas Ele teve misericórdia de nós, Ele nos buscou, nos amou, nos salvou, nos libertou. Aleluia! Então, irmãos, diz assim, todos se desviaram. Quantos se desviaram? Todos. Tornaram-se inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Perdemos essa capacidade, olha, você não imagina que terrível foi as consequências do pecado. A prisão em que o homem entrou ao se afastar, ao deixar a presença de Deus. Então vamos falar sobre a natureza da vontade do homem, porque nós precisamos entender. Sabe, às vezes é bom entender a nós mesmos, porque nós às vezes não entendemos a nós mesmos e não compreendemos a nós mesmos. E nós mesmos atrapalhamos nossa própria vida. Qual era o maior inimigo de Israel, irmãos? Quem era o maior inimigo de Israel? Eram os filisteus? Não, o maior inimigo de Israel era ele mesmo. Era a sua desobediência, a sua incredulidade, dava as costas para Deus, se esquecia de Deus. Eu dizia hoje, Israel saiu do Egito e queria constantemente voltar para lá. Israel era escravo no Egito e estava livre com Deus, mas de vez em quando queria voltar para lá, presta atenção, queriam voltar para a escravidão. Então, há várias perguntas que nós podemos fazer, as mesmas que eu fiz hoje de manhã aos irmãos. A primeira é, nós queremos fazer a vontade de Deus? Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Diga amém. Não tenha medo não, pode dizer, irmão.
Porque querer fazer a vontade de Deus é bom, a gente tem que querer. Quantos querem fazer a vontade de Deus? Todos nós queremos fazer a vontade de Deus. Está ótimo, não tem problema nenhum nisso. Querer fazer a vontade de Deus. Mas agora vem a segunda pergunta. Nós estamos fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? A primeira pergunta é linda, nós temos que responder, porque nós queremos, nós precisamos querer, senão o que você está fazendo aqui se você não quer fazer a vontade de Deus? Então nós queremos, mas a segunda pergunta, você não responda rápido, pensa bem, você está fazendo a vontade de Deus? Em muitas experiências que eu vejo nesses anos já, e já estou caminhando para os 30 anos de pregar a palavra de Deus, e não me canso de fazer isso e não vou me cansar nunca. Eu estou vivendo um tempo muito peculiar na minha vida. Talvez muitos de vocês não saibam disso. Mas eu estou me dedicando muito a estudar. Estou estudando muito. E por que eu estou fazendo isso? Porque os tempos exigem. Porque os tempos estão exigindo isso. Irmãos, e eu agradeço a Deus de que haja uma compreensão de que porque isso exige muito tempo e muita dedicação, estudar. Precisamos estudar muito nesses tempos, porque os tempos são difíceis, há muita confrontação e há muita argumentação, principalmente contra a palavra de Deus, contra os valores, a verdade de Deus. É um tempo de muito relativismo, de muita incredulidade, né? Então, irmãos, eu tenho entendido que algumas pessoas que dizem assim, que quando estão buscando a vontade de Deus, assim, eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Na verdade, o que elas estão dizendo é, eu quero que Deus faça da minha vontade a sua vontade. É isso que elas estão querendo dizer, na verdade, né? Então elas vão buscar uma profecia. Eu quero ouvir uma profecia. Na verdade, por isso que a gente aconselha, irmão, não faz isso. Por quê? Porque quando a pessoa faz isso, na verdade, quase sempre, no coração dela, ela está querendo buscar. Ela está querendo que Deus diga para ela, meu filho, o que você quer é bom, vai mesmo, faz o que você quer. Não, esse rapaz é para você, vai lá. E você vai e se estrepa. E nós vamos falar sobre isso mais para frente um pouquinho. Essa coisa de rapaz e moça aí. Espera. Tua hora vai chegar, você vai ver. Então o que acontece? A pessoa vai porque ela quer. Na verdade o que ela quer é que Deus aprove e que Deus faça da vontade dela, da pessoa, a sua vontade. E não funciona assim. Não é assim. Nunca vai ser assim. Seja feita a tua vontade. Então, o que se refere à vontade de Deus é muito diferente, irmãos. Porque, para começar, para fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar nossa própria vontade. Vou repetir. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar nossa própria vontade. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, aquele que quer seguir-me, ele deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo. Ele está falando da vontade. Ele está falando de renunciar sua identidade como pessoa, como ser. Não, ele está falando da sua vontade. Negue-se a si mesmo, diga não às suas próprias vontades e siga-me. Tome a sua própria cruz e siga-me. Não se pode fazer a vontade de Deus querendo fazer a nossa própria vontade. Agora, com relação à nossa salvação é assim. Nós não pudemos fazer nada. Você não fez nada para ser salvo. Deus fez tudo. Diz a Bíblia que Ele nos amou primeiro. Você estava lá perdido, você não queria saber de Deus, sua vontade era para fazer outras coisas, sua vontade é para o mundo, era para o pecado, era mentira, prostituir, beber, era tudo isso. Você não queria saber de Deus, mas Ele foi lá, Ele te amou e Ele te agarrou, te trouxe,
te salvou e te libertou. Agora você é grato. Mas antes você não sabia disso. Então, olha, vontade é capacidade de escolher. Escolher é decidir entre alternativas. Sempre vai haver alternativas em nossas vidas. Com relação à salvação, existem dois caminhos. Jesus disse, existem só dois caminhos. Um é largo, tem tudo, maravilhoso, é largo, a porta é larga, vai embora. Outro é estreito, difícil, apertado. São dois caminhos. Você sempre escolher, sempre a nossa vontade coloca diante de nós alternativas. Por quê? A vontade não pode ser soberana, a vontade ela é serva. Então nós aprendemos até aqui, nós vimos até aqui que a vontade do homem não é soberana. O homem não pode, você acha que você é livre, porque essa é a ideia do homem. Você não é livre, eu posso provar que você não é livre. As pessoas às vezes assim, você vai na igreja, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Irmão, quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso beber, que eu não posso fumar? Quem vai me impedir de eu sair agora daqui e ir para uma boate, para uma casa noturna? Quem vai me impedir? Nem Deus vai me impedir. Por quê? Porque eu tenho meu livre agir, minha livre agência. Deus permite que eu vá onde eu quero, que eu faça o que eu quero. Depois vou ser responsabilizado por essas decisões, mas eu faço o que eu quero. Agora, tem gente que não pode sair de certas situações na sua vida, sim ou não? Tem gente que diz assim, Jesus disse assim, em João 8:34, Jesus diz assim, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado, é escravo do pecado. Tem gente que chora desesperadamente, porque não consegue abandonar certas coisas da sua vida, é escravo. Quem é escravo? Eu que não quero fumar ou você que não pode largar de fumar? Quem é escravo? Eu que não quero, veja bem, não é que eu não posso, eu não quero. Há uma diferença, sim ou não? Aqui é um uso da minha vontade. Isso é, agora sim eu tenho esse livre-arbítrio, agora sim eu posso decidir. Então eu digo, eu não bebo não porque eu não posso, porque eu posso beber, eu não bebo porque eu não quero, porque a minha vontade está dominada, está controlada. Agora, o fulano não pode. Estou tratando com uma pessoa e eu disse, você precisa ir para a casa de recuperação. Não. Deixa comigo, eu vou conseguir. E aí está falando comigo e de repente diz assim, dá um minuto, eu vou ali fora ver um negócio. Vai lá, beber um pouco. Aí volta. Aí daqui a pouco nós estamos conversando, eu disse, você precisa de uma casa de operação, você não vai conseguir. Daqui a pouco, só um minuto, a bomba, preciso de ligar a bomba. Desligar a bomba nada, vai lá e toma mais uma. Ele está dizendo, eu vou conseguir. E continua. Não, quem é escravo? Quem é escravo? Aquele que não quer ou aquele que não pode? Eu não quero, eu não faço porque eu não quero. Aliás, é uma coisa é uma questão de alternativa. É uma questão de escolha de alternativa. Eu não quero, não é porque somente eu não quero porque eu tenho coisa melhor. Porque eu sou capaz de decidir que o melhor para mim é Deus, é a palavra, é a santidade. Amém? Então, irmãos, a vontade do homem, ela é serva, ela está escravizada. Então ela vai ter muita dificuldade de escolher, porque é inimizade contra Deus, está em inimizade contra Deus. E há outros fatores. Por exemplo, Jesus disse, todo aquele que vive pecando, olha lá, ele é escravo do pecado. Agora eu pergunto para você, um escravo tem vontade própria? Um escravo faz o que ele quer? Não. Um escravo não tem vontade própria, um escravo não pode fazer o que ele quer, porque ele é escravo. Aí, Pedro diz, 2 de Pedro 2,19. 2 de Pedro 2,19 diz assim, acho que eu nem li esse versículo pela manhã. Diz assim, prometendo-lhes liberdade,
Eles mesmos são escravos da corrupção. Presta atenção. Escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Presta atenção. O homem é escravo daquilo que o domina. É impressionante. O país estava num julgamento de lava-jato, um monte de gente surgindo, aparecendo com mala de dinheiro para cima para baixo, roubando aqui, esse roubou tanto, tem gente devolvendo 200 milhões, 150 milhões, meu Deus, onde estava todos, agora há pouco acharam num apartamento 50 milhões, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. A gente para ver algum dinheirinho na nossa conta, né, irmã? É um sufoco, não é? Ô Senhor. Aí, de repente, descobre que ainda tem gente recebendo dinheiro, apesar de todas as denúncias e tudo isso. Por quê? Por quê, irmãos? Porque isso, irmãos, é inerente do homem. O homem, a corrupção do coração do homem o domina, o controla. Ele não pode deixar. Você acha, irmãos, que vai ser um sistema político? Você acha que vai ser o Lula que vai mudar o Brasil? Esquece, ele piorou o Brasil, ele destruiu o Brasil. Sim ou não? Ele acabou com o Brasil. Aí tem gente dizendo, não, ele vai melhorar. Irmão, nenhum homem, nenhum sistema político, nenhum partido, nada. A sociedade só vai ser transformada a partir da transformação do homem. Porque o problema está aqui, no homem. Então, aqui diz, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos, pois o homem é escravo daquilo que o domina, que o controla a sua vontade. Né? Controla a sua vontade. Aí, o texto mais importante talvez, esse tema, está em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5, é o texto mais importante quando falamos desta área, porque diz assim, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam, diga mortos. Ok. Aí, entenda que um morto não pode nada, se não quer nada, morto não deseja nada, sim ou não, irmão? Morto não pode fazer nada, não pode decidir nada, porque está morto. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando isso aconteceu? Quando nós ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Isso quer dizer o quê? Que foi pela graça de Deus, porque o Senhor, quando nós estávamos mortos, Ele veio para nos dar vida. Então, irmão, você tem que se alegrar com isso. Hoje o povo de manhã estava muito mais animado com essa mensagem. Porque o povo estava entendendo e dizendo, glória a Deus, eu estava morto, destruído, não queria saber de nada, e Ele veio, e nessa situação Ele teve misericórdia de mim e me deu vida. Nessa situação miserável em que eu estava, no meio das minhas transgressões e no meio da minha morte, um morto não pode fazer, o morto não tem vontade, o morto não consegue decidir nada, o morto jamais vai sair da sua condição sem ajuda. Então, o que afeta a nossa vontade? O que oprime a nossa vontade? Eu quero colocar aqui alguns pontos para vocês. O que afeta a nossa vontade para as coisas de Deus, para buscar a Deus, para fazer a vontade de Deus? Porque aqui é uma escolha, aqui são alternativas. Eu faço a minha vontade ou eu faço a vontade de Deus. E essa é uma decisão que eu preciso tomar. E hoje o Senhor pode te libertar para que você faça a vontade de Deus na sua vida. Aqueles crentes que vivem sempre de alto e baixo, sobe, desce, um dia está bem, um dia está mal, um dia ama a Deus, outro dia não ama, um dia ora, outro dia não ora, outro dia busca a Deus, outro dia não busca, um dia quer ir na igreja, outro dia não quer, um dia está feliz, glória a Deus, aleluia, outro dia não quer nem abrir a boca. Esse é um domínio das emoções e da vontade, é uma vontade volúvel que é incapaz de manter-se.
na presença de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, quais são as coisas que oprimem, que dominam a nossa vontade? Em primeiro lugar, é o raciocínio lógico, o raciocínio humano, o raciocínio lógico. Há pessoas, irmãos, que elas têm uma maneira de pensar e não aceita outra ideia ou outro pensamento, sim ou não? Hoje em dia, essa é o problema. Esse é o problema hoje. Cada vez mais nós estamos vendo isso. Esse é o problema das ideologias hoje. As pessoas, elas dizem assim, que vocês, e principalmente os queridos lá da esquerda, né, eles dizem, que vocês são intolerantes. Irmão, e ninguém é mais intolerante do que eles. Os ativistas gays estão dizendo que nós somos intolerantes, e eles são mais intolerantes do que nós. Sim ou não, irmãos? Porque eles querem que a gente aceite o pensamento deles, mas eles não querem nem saber de pensar em aceitar o nosso pensamento, sim ou não? Não. Essa é o pensamento da época, é o mundo que nós estamos vivendo. Eles não aceitam uma ideia diferente, um pensamento diferente dos deles. E tem gente assim na igreja hoje, irmão, na igreja. Na igreja. Eu chamo essas pessoas de corruptoras. Existem os corruptores ideológicos e existem os corruptores cristãos. Aqueles que estão dizendo assim, aqueles que dizem aos jovens assim, cuidado vocês jovens com esses corruptores, porque eles dizem assim, eles saem da igreja porque eles não concordam com o que o pastor está ensinando, falando, exigindo. Eles saem, mas eles não se conformam que tem gente que ficou. Então o que eles fazem? Eles vêm corromper, eles saem de lá, eles não querem te ajudar, eles não querem o melhor para você, eles não querem te apoiar, eles estão ensinando errado, o certo não é isso, eles começam a corromper com suas ideologias e pensamentos. Porque eles não se conformam que tem gente que não crê como eles. Eu chamo essas pessoas de corruptoras. Elas estão dizendo a alguns, vem comigo, eu vou te ajudar, eu estou num lugar muito melhor até que apareça o primeiro problema, né, irmão? Porque todo lugar tem problema, sim ou não? Até que apareça o primeiro problema. Aí vai para lá, vai para cá, e tem essas pessoas, esses corruptores ideológicos, entre aspas, eles andam de um lugar para outro e não se firmam em lugar nenhum. Então, irmãos, elas estão sempre dizendo, olha, sai de lá, eles são fascistas. Tem gente que nem sabe o que é fascista, irmão. E estão usando esse termo. Não se soubessem o que significa. Se soubessem o que significa ser um fascista, nem usavam esse termo. De forma nenhuma, para ninguém. O segundo lugar é o impulso das emoções. As emoções, irmãos. Ai, meu Deus, as emoções. Né? Nossas emoções são terríveis. As emoções do homem são um tipo de escravidão. Tem gente que está presa às emoções. Não pode se libertar das emoções. As emoções controlam suas vidas, sua decisão. As emoções são perigosas. Gente, decisões tomadas pelas emoções, geralmente, quase sempre, trazem arrependimento. Sim ou não, irmão? Aí você escolhe aquele rapaz ou aquela moça com aquela emoção, e vai com aquela emoção, um dia aquela emoção acaba e você olha, você está no meio de uma situação, e você se arrepende, diz assim, como que eu não vi isso, como é que eu não... Claro que não enxergou, as suas emoções não deixaram você ver, a sua vontade estava amarrada e presa, você estava louco, alucinado. Então, vou sair da igreja porque o pastor não me cumprimentou, o pastor não me abraçou, o pastor não me visitou. Eu não vou mais na igreja porque não cantaram o cântico que eu gosto. Não falaram o meu nome, não falaram o meu nome na oração pelos enfermos. Irmão, nós estamos com um papel aqui. Nós estamos com o papel aqui e já temos o nome de todo mundo.
E nós vamos orar. Senhor, põe a tua mão aqui, visita essas vidas, porque Deus conhece. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei. Mas Deus sabe, sim ou não, irmãos? Porque Ele é soberano, Ele vai agir. Mas teve gente que ficou brava porque não leu o nome. Não leu o nome. Emoção. Emoção. Não é, irmão? Sim ou não? Emoção. Aí, essas emoções, a nossa vontade se perverte. Deixa eu tirar isso aqui porque me incomoda. Elas estão pervertidas, contaminadas. Elas são contra Deus. Em terceiro lugar, uma outra coisa que domina a nossa vontade, e essa é terrível, é a voz do tentador. Quem é o tentador, irmãos? Quem é o tentador? Satanás é o tentador, sim ou não? O diabo tem vários nomes. Tentador, acusador, diabo, ele é Satanás. Né, irmãos? A Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é o peludo, o cabeludo, sem vergonha. Sei lá. O capiroto, o que mais? Esse é lá do Nordeste, não é? Essa veio assim, né? Isso não posso dizer nem que isso seja revelação, né, irmão? Mas, na verdade, ele tem vários nomes, e cada nome identifica o seu modo de agir. Então, Satanás é o tentador. E o tentador, por quê? Porque é justamente o que ele faz. A tentação, o alvo da tentação é a nossa vontade. É provocar, o alvo da tentação é provocar uma ação, uma vontade contra Deus. Contra Deus. Então, presta atenção, lá em Gênesis, capítulo 3, na queda do homem, o fruto era agradável aos olhos. O fruto era agradável aos olhos e desejável. Então o mundo, Satanás tenta o homem através da sua vontade. Ora, irmão, é simples. Para não falar de outra coisa, eu vou falar da Coca-Cola. Aí está um calor tremendo, você está lá vendo televisão, aí aparece uma Coca-Cola gelada, assim, escorrendo assim. Aí você, irmão, o que você fica? Desesperado, né? Tem gente que levanta, tem Coca-Cola? Não tem, vou lá comprar. Isso para não falar de outra coisa. Tá bom, irmão? Que também é geladinho, aparece geladinho e tudo mais. E aparece com outros adereços para provocar a tentação. Outros adereços, tá? Você já sabe o que eu estou falando, né? Entende? Tudo isso é para tentar. Tudo isso é para provocar um desejo contra Deus. Um desejo errado, um desejo, e muitas pessoas não conseguem vencer. Meus irmãos, então, o fruto da árvore era atraente aos olhos. E é isso que o diabo faz. A tentação está hoje em todo lugar. Visa provocar a nossa vontade contra Deus. Que usemos nossa vontade contra Deus. Aí, nós temos o poder do Espírito Santo. Paulo diz assim: andai em espírito, e vocês não vão cumprir, vocês não vão obedecer os desejos, a vontade da carne. Sejam cheios do Espírito, e vocês não vão, é a única maneira de você não obedecer a vontade contra Deus, de fazer as coisas contra Deus, de pecar, é ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito, viver uma vida espiritual verdadeiramente. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não consigo. Amém, irmãos? Eu não consigo. Eu preciso nascer de novo, eu preciso de Cristo. Sem Cristo é Egito. Sem Cristo eu estou no Egito, e Egito é escravidão. Então, aí eu quero falar sobre a escravidão da vontade. Né? Não há liberdade da vontade sem Cristo.
Guarde isso na tua vida. Nenhum homem sem Cristo pode exercer sua liberdade, ele é livre plenamente. Antes da queda o homem tinha liberdade, depois perdeu. A tendência do seu coração se tornou sempre para o mal. Aí Paulo diz assim, a liberdade fomos chamados. Ele disse isso em Gálatas 6. A liberdade fomos chamados. Ele disse, quando vocês foram salvos, vocês foram chamados para a liberdade. E aí Jesus Cristo disse, se o Filho tornar vocês livres, vocês verdadeiramente serão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, as pessoas pensam que são livres. Mas, antes de Cristo, é Egito, e Egito é escravidão, Egito é vício, é pecado, e até mesmo a religião é uma prisão, é uma escravidão. Porque tem gente que diz assim, a minha religião, eu não deixo minha religião. Já viram isso, irmãos? Porque minha bisavó era dessa religião, minha avó era dessa religião, meu pai era dessa, eu não posso. Aí herdou todos os adereços, outra vez, né? Para não dizer todas as estátuas, os santos, os cruzes, não sei o que, herdou tudo. Você não pode, não vai, não faz nada, nunca vai na igreja, nunca faz nada, mas é minha religião. É escravo de uma religião. Sim ou não, irmãos? Uma religião que não pode fazer nada por ela. Está sofrendo, está padecendo e é escravo de uma religião. Diga alguma coisa, irmão. O homem tem liberdade para escolher, para agir, mas essa liberdade está corrompida, essa liberdade está contaminada, essa liberdade sempre está voltada para o mal, sempre para o mal, sempre para o mal. Nunca, nunca para Deus. Isso se manifesta nas coisas mais simples. Eu dei o exemplo hoje. Seu esposo chega todo dia, 7 horas da noite em casa, religiosamente. Aquele dia, 7h15, 7h30, não apareceu, não atendeu o celular. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, bateu o carro, ai, foi assaltado, foi preso. Não. Espero que não tenha sido preso, né, irmão? A gente sempre vai pensar mal, sim ou não? O filho chega da escola, está o horário sempre, não chegou. Meu filho é lindo, deve estar fazendo alguma coisa linda por aí. Já vai, você nunca vai pensar assim, sim ou não? Você sempre vai pensar, ai meu Deus, o que aconteceu? Ai meu Deus, aí sai desesperado. Às vezes a gente precisa tomar cuidado com coisas que aprisionam a nossa vida. Uma vez meu filho ligou em casa, faz muito tempo atrás, bati o carro. E nós corremos para lá e realmente ele bateu, foi feio a pancada, Deus realmente foi maravilhoso, porque deu perda total no veículo e tudo, por causa de um cachorro, de um animal que atravessou a pista, e perdeu o controle do carro e tudo, e eu recebi aquele telefonema apavorante, né, chorando, desesperado, e eu perguntei, filho, você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Você está bem? Não, eu estou bem. Então você está bem, o resto não importa. Mas aí, irmãos, todas as vezes que tocava o telefone, eu tremia. Sabia? Tocava o telefone e falava, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Outro dia tocou o telefone, meu filho, oi pai, que aconteceu alguma coisa, filho? Não, pai, não aconteceu nada. Aí tocava o telefone lá, pai, o que aconteceu, filho? Não aconteceu nada. Aí eu comecei a perceber que eu estava me estava escravizando a uma situação de medo, de temor. Isso aqui está perigoso aqui, hein? Está perigoso. Principalmente para a barriguinha da gente aqui. Então, irmãos, eu comecei a perceber que eu estava preso a uma situação e eu tive que buscar a libertação. Eu disse, eu preciso me libertar disso, eu não posso ficar assim. A vida dos meus filhos está nas suas mãos, toma conta deles e acabou. Amém, irmãos? Acabou, está nas tuas mãos, eles são teus. Aí, irmãos, o pecado afetou toda a área do homem. O homem sem Cristo não, presta atenção, o homem sem Cristo não consegue fazer o que quer, né?
Presta atenção. E consegue fazer o que não quer. Vou repetir. O homem sem Cristo, ele consegue fazer o que não quer. Sim ou não? Ele consegue fazer o que não quer. E aquilo que ele quer, ele não consegue fazer. É o caso, não sei se vocês viram, hoje pela manhã eu estava falando sobre isso também, sobre essa exposição que ocorreu em Porto Alegre do Banco Santander, que foi uma polêmica em todo o Brasil e tudo. Eu escrevi alguns aí, eu escrevi alguns políticos, eu escrevi alguns repórteres, eu escrevi mesmo, é meu protesto. Por quê, irmãos? Quem não sabe, foi feita uma exposição de alguns artistas. Uma exposição, irmãos, é uma exposição, nem sei que termos que eu uso para descrever, é uma exposição promíscua, depravada, de imagens, de sexo explícito, sexo com animais, zoofilia, pedofilia, quadros e também, como chama? Quadros, pinturas e esculturas, todas elas com conotação promíscua. E foi uma exposição que era para ser visitada por crianças das escolas. Então, irmãos, o Banco Santander, segundo alguns, conta que eles perderam, que só por causa disso eles perderam mais de 20 mil clientes. Por causa disso, muita gente ligou e disse, eu quero cancelar minha conta, porque ficaram indignadas, houve protestos de muita gente, mas sabe o que aconteceu? Teve muita gente que disse, que absurdo, isso é arte, isso é arte. Que é que tem? Já esses fascistas, eles estão agora querendo impedir a expressão artística, é como aqueles que dizem que pichação é arte. Onde pichação é arte? Eu entendo que aqueles desenhos que chama, como chama? Grafite, aquilo é arte. Aquilo é arte. Eu gosto de ver. Mas pichação, aquelas aberrações, aqueles garranchos, isso é arte onde? Isso é expressão de um desequilíbrio. É expressão de uma falta de identidade de alguém. Agora, irmãos, teve gente que protestou. Como pode, em país que nós estamos, impedir uma expressão? Agora, se você olha os tipos que fizeram esses protestos, né, irmãos? Que o Senhor nos perdoe e tenha misericórdia deles. Aí eu mandei para o pastor Emílio, lá no Paraguai, um vídeo, e ele disse assim, apóstolo, o que está acontecendo com as pessoas? E eu disse, o que está acontecendo? Não, isso já está acontecendo desde lá do jardim. Os homens não conseguem, irmãos, há uma certa incapacidade moral, eles não conseguem entender, já não há uma divisão entre o que é imoral e moral, não tem mais, para alguns, é tudo igual, sim ou não? É tudo igual, já não há uma divisão. Então olharam para aquilo, irmãos, se você pega, vai ver, dá nojo, dá ira, dá nojo ver, mas veja, para que você se indigne com isso, e sabe de uma coisa, disseram, mas o desejo era fazer em todo o Brasil. Eu falei, se vier para São Paulo, nós vamos brigar, eu vou protestar. Amém, irmão? O povo pela manhã diz, eu também vou. Eu vou fazer um abaixo-assinado aqui e nós vamos protestar. Porque nós não podemos ficar calados. Diante de tal corrupção humana, degradação humana. Porque não vamos permitir que os nossos filhos sejam contaminados com essa vergonha. Então, irmãos, olha o que Jesus disse em João 8,44. Ele disse assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Foi Jesus quem disse isso, não foi eu. Não sou eu. E querem realizar o desejo dele.
ele foi homicida desde o princípio e não apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Querem realizar o desejo dele, querem fazer a vontade dele. Sem fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade, mas se eu fizesse só a minha vontade, até que não estava tão mal, eu vou acabando fazendo a vontade do diabo. Porque eu vou me submeter a essa influência, eu vou me submeter a essa escravidão imoral. Porque a imoralidade, as pessoas, irmãos, já não afeta. Eu quero dar um exemplo para você. Antigamente, quando você estava vendo televisão, de repente, irmãos, eu estava vendo esses dias à tarde, eu estava vendo, como sempre, às vezes, eu estou estudando muito, eu fecho no meu escritório estudando. Aí eu estava, minha cabeça já estava queimando, eu saí, sentei e comecei. Eu sou daqueles que vê tudo e não vê nada. Cento e tantos canais eu vou de um a cento e tanto e volto, e eu sei que voltando é a mesma coisa, mas na esperança que eu acho alguma coisa diferente. Aí achei um desenho, comecei a ver. Irmão, um desenho de uns vegetais, de uma salsicha, não sei o que lá. Irmão, estava passando às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Estava passando. Um desenho. Se você visse a perversão do desenho, é um desenho, irmãos, pornográfico. Inclusive, esses dias eu ouvi que esse canal foi multado. Foi multado por causa da exposição desse desenho. É um desenho feito para criança, um desenho pornográfico, de vegetais praticando sexo. Vegetais, beterraba, batata, salsicha. Até onde vai a perversão do homem? Até onde vai? Passando às 3 horas da tarde para crianças virem isso. Então, as pessoas já não têm medida, porque sua vontade está escravizada. Aí eu quero terminar falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. A solução é, vamos buscar a vontade de Deus. Aqui é outra lição. Falar sobre a vontade de Deus é uma outra pregação. Né? Hoje pela manhã eu dizia, irmãos, eu gosto tanto de falar sobre isso, que eu ficaria aqui até o culto da tarde. Emendaria com o culto da tarde e ia embora 8 horas da noite. E principalmente porque estava um ambiente lindo, e mover de Deus, havia uma unção tremenda. E quando o povo está assim, o povo dá a glória a Deus, irmão, o povo... Né? Então, precisamos lutar contra esta vontade dominada. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós, cristãos, nós não podemos viver debaixo dessa ideologia, dessa coisa de dizer, faça o que você quer fazer e não faça o que você não quer fazer. Porque muitos pais hoje estão assim, o filho adolescente, vão para a igreja, não quero, não tenho vontade. Tá bom, filho, fica em casa. Pai, mãe, eu tenho vontade de pegar a cinta, é para você, não é para o seu filho. É para você. Porque sabe o que você está ensinando para o seu filho? Tá bem, filho, você pode fazer a sua vontade. Não tem problema, mesmo que essa vontade seja contra Deus, contra as coisas de Deus, não tem problema nenhum. Meus filhos, irmãos, todos os 3 estão na igreja, todos os 3 estão servindo a Deus, todos os 3 são uma bênção. No dia que o meu genro veio pedir a mão da minha filha para mim, ele ouviu um sermão daqueles poderosos. O sermão mais poderoso que eu preguei na minha vida foi naquele dia lá. Eu falei, olha aqui, meu amigo. A minha filha foi dedicada ao Senhor. Ela tem ministério, tem chamado. Você nunca vai tirar a minha filha da igreja da presença de Deus. Se você fizer isso, eu vou atrás de você. Não. Para ter certeza, eu também tenho chamado de Deus. Também quero servir a Deus. Glória a Deus. Entende, irmãos? Meus filhos vinham para a igreja dormindo na marra, carregado, com fome, com febre, com dor de barriga. Vão para a igreja. E nenhum deles ficou revoltado, nenhum deles ficou rebelde, nenhum deles ficou revoltado. Nenhum. Ao contrário, hoje ele diz, Pai, obrigado, porque o Senhor não permitiu que nós fizéssemos o que nós queríamos. Mas hoje os pais estão assim. Né? Filho,
eu não quero comer isso. Tá bom, filho, não precisa comer. Come só bolachinha, Danone, essas coisas. Meus filhos, senta à mesa e vamos comer. Tá lá, alface, tomate, beterraba. Ele vai comer. A Cinta está aqui na cadeira. Vai comer, não vai nem vomitar. Se vomitar, apanha. Então, come. Os pais hoje, irmãos, são moles. São bananas. Seus filhos fazem o que querem. Ah, eu não quero, tá bom, filho. Ah, eu quero isso, tá bom, filho. Eu não quero aquilo, tá bom, filho, faz o que você quer. Estou errado, irmãos? É o que nós estamos vendo hoje, sim ou não? As crianças pequenas manipulando os pais correndo atrás das crianças. Ai, filhinho, faz isso, ai, filhinho, corre para lá. E eles correndo atrás. Os nossos filhos, a gente olhava assim, já, ó. Profetiza e dizia, você quer ir para o banheiro, meu filho? Porque ele já sabe o que acontecia no banheiro. Era o lugar, não era na frente de todo mundo, era lá escondidinho, pá. Né? Então, hoje, nós estamos vivendo essa ideologia. Agora, eu quero terminar com um argumento final aqui. Quero terminar, irmão, vem ministrar para nós aqui. Se o homem está morto em seus pecados, se o homem está morto em suas transgressões, se ele não pode por ele mesmo buscar a Deus, se a vontade dele está dominada por Satanás, se a vontade dele está escravizada, por que devemos pregar o Evangelho? Por que devemos pregar o Evangelho? Porque se ele está morto, ele não pode ouvir. Por que devemos pregar o Evangelho? Por que vamos pregar? Se o morto não pode decidir, não pode tomar decisão nenhuma, por que vamos pregar o Evangelho? Diz a Bíblia, que Deus aprove salvar os que creem pela loucura da salvação. Ou melhor, pela loucura da pregação. Estou pregando hoje aqui. Pela loucura da pregação. Por que a pregação é uma loucura? Porque você prega para mortos. Aí eu me lembro e pergunto, não seria uma loucura pregar para um vale de ossos secos? O Senhor disse, Ezequiel, vai lá, no vale de ossos secos, está cheio de ossos secos, provavelmente uma guerra, morreram muitos soldados e ficaram lá mortos, era um vale de guerra, ficaram lá, viraram ossos secos, e Deus manda Ezequiel, o profeta Ezequiel ir lá, e diz assim, prega para aqueles ossos. Aí Ezequiel chega diante de um monte de osso seco, e diz assim, ossos, escutem a palavra do Senhor. Espera aí, ossos secos, escutem. Já ser morto é um problema, aí está morto, seco, só osso. Ossos, escutem a palavra do Senhor. Agora, irmãos, há esperança para você, porque se os ossos secos ouviram e foram restaurados, há esperança para a tua vida. Porque você ainda não virou osso e não está seco. Quando disse ossos secos ouçam a palavra do Senhor, veio vida. Veio vida. Aí Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, 4 dias morto. Um morto não ouve nada. 4 dias morto, já está em decomposição, já não tem nada. E Jesus chega diante do túmulo e diz assim, Lázaro! Mas ele está morto. Ele não pode ouvir, não pode fazer. Lázaro, vem para fora! Oh, aleluia! Agora, por que ele pode fazer isso? Porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, não foi loucura fazer isso? Chamar um morto para fora, foi isso que ele fez na nossa vida, irmã. Nós estávamos mortos, nós não podíamos fazer nada, nós não tínhamos nenhuma vontade para Deus. Mas ele diz, fulano, vem, porque eu vou te dar vida. Eu vou tirar você da sua morte, da sua condição de corrupção.
Hoje Ele quer nos libertar, hoje Ele quer fazer nossa vontade voltada para Deus, quer dar liberdade para que a gente faça a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. E nosso maior exemplo quem é, irmãos? Jesus Cristo. Jesus disse assim, em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quando eu desci do céu, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso Ele nos ensinou, quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai, seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a pedir que seja feita a vontade dEle em nossas vidas. A vontade perfeita de Deus, soberana de Deus, como é feita nos céus, que seja feita aqui na terra. Lá em João 4, Jesus disse assim, João 4, 24, diz assim, a minha vontade é fazer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus estava sem comer e vieram, Senhor, o Senhor está sem comer. Meu amigo, minha vontade, minha comida, minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha vida é fazer a vontade do Pai. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Só aqueles que fazem a vontade de Deus vão chegar lá, na glória. Quantos querem chegar lá, irmãos? Lá em Apocalipse, Jesus diz assim, aquele que vencer e fizer a minha vontade, eu vou dar autoridade a ele sobre as nações. Ele vai chegar lá, ele vai reinar. Mas aquele que fizer a minha vontade até o fim, eu quero fazer a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus, irmão? Eu quero vencer minha vontade, ou melhor, eu não tenho vontade. Eu perdi minha alegria, minha vontade de servir a Deus, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ir à igreja, não tenho vontade de fazer nada. Eu ando desanimado, desanimado com relação às coisas da minha vida, do meu casamento, minhas coisas com Deus principalmente. E eu não quero me subjugar a essa vontade. Quero ser restaurado nos meus desejos por Deus, pela oração, pela palavra. Quero orar por causa de Deus, não por causa de mim. Quero orar porque Deus, pelo que Deus é e não pelo que eu quero ou necessito. Então, eu quero fazer a vontade de Deus, quero entender e conhecer a vontade de Deus na minha vida. Amém, irmãos? Porque é isso que Ele quer de nós. Fique em pé no seu lugar. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. Irmão, você tem muito que agradecer a Deus. Porque pela misericórdia, simplesmente, totalmente pela misericórdia dEle, é que você está aqui hoje. Que Ele te deu salvação. Que Ele teve misericórdia de você. E essa é a misericórdia de Deus. De que nós, mesmo não tendo nada, não sendo nada, mortos completamente, sem nenhum tipo de desejo e vontade para Deus, Ele teve misericórdia de nós e nos salvou. E nos libertou. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Agora, o que Deus quer de nós? O que Ele quer de nós? E por isso eu orei pelo povo hoje pela manhã. O Espírito Santo, hoje nós tivemos palavra, só eu recebi 2 palavras proféticas essa manhã aqui hoje. De manhã aqui, 2, de uma vez assim. Deus falando comigo sobre esta obra, o que Ele vai fazer. E então, eu quero orar pela tua vida, para que o Senhor traga libertação. Que você seja livre de algo que te domina, que te controla, de algum medo, algum temor, de algum desânimo na tua vida. Hoje o Senhor trouxe libertação a muita gente aqui, porque o Senhor quer que o desejo do seu coração seja para Ele. Que o desejo da tua alma, da tua vida seja para Ele. Que a tua comida, a tua bebida seja fazer a vontade de Deus. Seja estar naquele centro da vontade de Deus para você.
Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E esse plano de Deus, esse propósito é perfeito, é soberano. Mas às vezes, você não consegue sair de certas prisões que você tem. De certas situações na tua vida, certos pensamentos, ideologias, que estão na sua mente, que travam teu relacionamento com Deus, que dificultam a tua fé. Outros são sentimentos, outros vícios, outras atitudes. Um mundo que te atrai ainda, que te atrai, que te tira a alegria de servir a Deus, de estar na casa de Deus e outras coisas. Vamos orar pela tua vida. Eu sei que o Senhor hoje vai te libertar, meu irmão. Nós vamos cantar a música tema? Então vamos. Vamos adorar ao Senhor um instante. Nós temos tempo, isso é bom. Eu gosto de ministrar à tarde, porque tem mais tempo, né, irmão? A gente pode sair daqui até meia-noite sem problema nenhum. E eu gosto quando você diz amém. Que outros dão um sorriso meio amarelo, assim, dizendo misericórdia, né? Não, irmão, você não vai sair daqui meia-noite. 5 para meia-noite, não. A beleza no sofrer e te encontro em meio às lutas. Sim, Deus. Teu amor estranhador. Nós vamos adorar ao Senhor, irmãos. Trabalhando em nossas forças, nos santifica mais além do que entendemos. Sim, Senhor. Nos ensina a acreditar. Os seus planos nos farão bem prósperos, nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação, fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Aleluia. Tu és soberano sobre nós, Senhor. Sabe o como não. Coloca a letra aí, meu irmão. Quem entende o teu agir reina sobre o universo. Tua graça não tem fim. Sim, Senhor. Sempre exalta a humilde, é compassivo e bom, me envolve e me sustenta. Tuas promessas são o meu prazer, os teus planos nos farão bem prósperos, nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação, fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Os seus planos nos farão bem prósperos, nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação, fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Oh, Senhor, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua presença, pela tua soberania em nossas vidas. Oh, Senhor, aleluia, aleluia.
Aleluia. Mesmo que o inimigo haja para o meu mal, do mal me faz o bem, nos faz do meu bem e pra tua glória. Mesmo lá no vale tu és fiel, trabalha pro meu bem, trabalha pro meu bem e pra tua glória. Mesmo que o inimigo haja para o meu mal, do mal me faz o bem, o faz para o meu bem e pra tua glória. Mesmo lá no vale tu és fiel, trabalha pro meu bem, trabalha pro meu bem e pra tua glória. E seus planos nos farão e prósperos, nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação, fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Fiel para Oh, aleluia. perfeito em amor, soberano sobre nós. Aleluia. Tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. E o Senhor está trabalhando para isso em nossas vidas. Meu Deus, eu sei que há pessoas aqui que precisam dessa libertação e dessa cura nas suas vidas. E nós queremos, Senhor, hoje que o Senhor faça isso na vida desses irmãos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sim, meu Deus e meu Pai, traz a tua graça sobre cada um de nós, que experimentemos nessa noite a tua graça sobre nós, Senhor. Tua perfeita graça, a tua perfeita vontade em nossas vidas. Traz libertação hoje aqui, Senhor. Tira todo o medo, todo o temor, tudo aquilo que trava a nossa vida, que nos afasta da tua presença, que quer tirar-nos do teu caminho, Senhor. Oh, Pai, nós queremos encontrar tua perfeita vontade em nossas vidas. Nós queremos ir de encontro à tua vontade para nós, meu Deus. Nós queremos ser encontrados no centro desta vontade para as nossas vidas, Pai. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, eu creio que você quer, e há pessoas aqui que precisam urgentemente encontrar essa vontade de Deus para a sua vida. Que o Senhor venha transformar mesmo, totalmente, venha aniquilar a tua vontade, para que a vontade dEle prevaleça. Deus quer fazer a vontade dEle na sua vida. Esse é o propósito dEle para você na tua casa. Um lar que serve ao Senhor, que adora, que ama a Deus. E nós vamos orar pela tua vida hoje. Muita gente encontrou essa libertação na tua vida, e você quer, meu irmão? Então, vem aqui rapidamente aqui à frente para a gente orar por você. Eu vou orar pela tua vida. Vem, nós vamos orar por você, para que hoje o Senhor toque a tua vida e você venha de encontro à vontade dEle para você. Que a tua família, a tua casa, o teu lar, seja um lar que deseja a Deus, que ama a Deus, você, seus filhos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que a obra perfeita de Deus na sua vida. E aqui, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você diga: eu quero saber o que Deus tem para mim, eu quero servir ao Senhor, mas às vezes não sei qual é a vontade dEle para mim, não consigo entender. Nós vamos orar por você, meu irmão. Deus vai falar ao teu coração hoje. Você vai encontrar a perfeita vontade de Deus para a tua vida. E sabe de uma coisa? O que atrapalha a tua comunhão e a tua relação com Ele vai ser hoje destruída na tua vida. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje livre.
livre para o Senhor, livre para amar a Deus, livre para amar ao Senhor, livre para desejar o que é de Deus na sua vida, e rejeitar, ser capaz de rejeitar o que não é de Deus para a sua vida. Entender, há um perigo muito grande quando a gente não consegue discernir se o que estamos vivendo é a vontade de Deus. Emocionalmente, tomamos a decisão para aquela moça, para aquele rapaz, mas era uma decisão emocional, nós não consideramos, tá bom, mas era a vontade de Deus? Era a vontade de Deus? O que é melhor, a minha vontade ou a vontade de Deus? Que era melhor, o que é melhor? Hein, irmãos? O que é melhor para a tua vida, a tua vontade ou a vontade de Deus? O que é melhor para você, para a tua casa? O que é melhor? Diga, é a vontade de Deus. Aleluia. Você que está no seu lugar também aí, irmão, diga, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Põe a tua mão assim, começa a orar, dizer, venha a minha tua vontade, Senhor. A minha vida, no meu casamento, a minha casa. Aleluia. Vamos orar por essas vidas, vamos levantar um clamor ao Pai. Senhor, a minha casa, que na minha casa, Senhor, haja minha família, ali, Senhor, seja implantada a Tua vontade, e que na minha casa, Senhor, o meu lar, meu casamento, meus filhos, todos nós, Senhor, vivamos. Oh, aleluia. Seja livre hoje aqui em nome de Jesus. Vai embora da tua vida em nome de Jesus. Toda decepção e frustração da tua vida, todo medo, hoje você é declarado livre. Livre em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja livre. Porque o Senhor está trabalhando hoje para o teu bem. Ele está trabalhando hoje para a tua vida. Ele está trabalhando hoje para que você seja plenamente livre em nome de Jesus. Que você seja livre de tudo que te domina, que tudo que domina a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que venha essa graça sobre você em nome de Jesus. Que você seja plenamente livre para fazer a vontade dEle na sua vida, para cumprir o propósito dEle na sua vida. Em nome de Jesus, para te tirar de uma situação qualquer e te colocar num caminho novo, melhor, de provisão, de bênção, de paz, de libertação e de cura, em nome de Jesus Cristo. Toma essa vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor, e cumpre nele os teus propósitos, a tua vontade, Senhor, pelo qual ele veio a esta terra, pela qual ele nasceu e vive, que ele encontre a perfeita vontade do Pai na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Sim, meu Deus, ora pela tua casa, meu irmão. Senhor, eu quero viver, eu quero que tudo na minha vida, meu Pai, o que atrapalha a minha comunhão contigo, minha relação contigo, o que tem me impedido de ter alegria e motivação para servir, para poder viver e cumprir o teu propósito na minha vida, agora em nome de Jesus Cristo. Todo medo, todo temor vai embora, toda tristeza, frustração, em nome de Jesus, seja livre. Oh, aleluia, oh, aleluia, em nome de Jesus. Traz a tua libertação, Senhor. Traz a tua cura, meu Deus. Isso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, meu Pai. Se já oraram por você, pode voltar ao seu lugar. E vamos adorar ao Senhor. Sim, meu Deus. Nos santifica mais além do que entendemos.
nos ensina a acreditar. Os teus planos nos farão muito prósperos, nunca se esqueceu de nós. Deus conosco em qualquer situação, fiel para sempre, perfeito em amor, soberano sobre nós. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Diga obrigado, Senhor, pela tua palavra na minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. Diga para ele, irmão. Diga, eu vou fazer a tua vontade na minha vida, Senhor. Agora escute bem. Pode ser que você tenha tomado decisões erradas na tua vida, pelas emoções, não considerou a vontade de Deus. Pode ser que você até esteja vivendo as consequências disso, mas o Senhor é poderoso para vir e transformar isso. Amém. O Senhor vai transformar. O Senhor vai transformar esse mal em bem. O Senhor vai transformar esse fracasso em vitória. Ele é poderoso para fazer isso na tua vida. Ele vai fazer isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos terminar louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Deus soberano te dê uma semana de vitória. Uma semana de conquista, de provisão, de paz e bênção. Em nome de Jesus. Vamos terminar louvando a Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvo.